Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar Integridade e Ética na Pesquisa e Publicação. Sabemos que é uma temática bastante atual, que sempre precisa ser retomada. Este webinar é uma parceria da ABEC Brasil com a Turnitin. A Turnitin é uma empresa que usa tecnologia de ponta para fornecer ferramentas que evitam a similaridade de conteúdo, verificam a incidência de má conduta acadêmica, facilitam o feedback formativo e apoiam instituições para garantir a qualidade da escrita original dos seus alunos na produção de trabalhos, teses e pesquisas. Nós estamos aqui na sala Zoom e também no canal do YouTube da ABEC Brasil. Os certificados aos participantes serão enviados por e-mail e avisamos também que a gravação vai ficar disponível na página da ABEC para todos que se inscreveram antecipadamente no evento. Quem está assistindo pelo canal no YouTube e fez inscrição previamente, no final vamos passar um formulário para que você preencha, dizendo que assistiu pelo YouTube, para que você receba o certificado. As perguntas podem ser colocadas aqui no chat, elas serão respondidas logo após as duas apresentações, ok? Bom, eu sou o professor Eli Lopes da Silva, membro do Conselho Deliberativo da ABEC, estarei com vocês como host neste webinar. Colaborando conosco também está aqui a professora Edna Frasson de Souza Montero, membro da diretoria da ABEC. Está nos bastidores a Camila Regis da Turnitin, e também nos bastidores nós estamos contando com o apoio da Renata, o Roberto, a Natasha, o Nilson e a Silvia, todos da ABEC, nos auxiliando aí com as perguntas e com eventuais problemas, se houver. Então, serão duas apresentações de cerca de 30 minutos cada. Como eu já disse, mandem suas perguntas, nós vamos compilá-las aqui para que os dois apresentadores possam debater após a apresentação. Vamos lá, então. Eu gostaria de apresentar a vocês o Bruno Lancelotti. O Bruno é consultor de serviços profissionais e educacionais na Turnitin. Ele é graduado em Relações Públicas, Relações Internacionais pela FAAP São Paulo, cursou mestrado em Linguística no Mackenzie São Paulo e atualmente realiza curso de extensão em treinamento e desenvolvimento de pessoas na PUC São Paulo. Trabalha há mais de 10 anos com educação e tecnologia, atuando principalmente como palestrante, instrutor e consultor junto a instituições de ensino e eventos especializados. Bruno, seja muito bem-vindo, passo para você a palavra. Muito obrigado, Eli. Obrigado, pessoal da ABEC. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só peço a confirmação de que vocês estão vendo. Se alguém puder mandar um chat aí, dar uma sinalizada se está tudo bem. Deixa eu ver aqui. Sim, então tá bom. Obrigado pela confirmação. Então, sem mais delongas, eu sou o Bruno, como ele já me apresentou. Eu trabalho como consultor de serviços profissionais e educacionais da Turnitin América Latina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integridade e ética na pesquisa e na publicação. Perguntas, comentários são muito bem-vindos. Para que a gente comece a aquecer um pouquinho as turbinas, eu vou chamar vocês para participarem de uma pesquisinha rápida, né? Que são os fundamentos teóricos aí da sessão, são as bases da sessão. E eu vou deixar para vocês aqui já a tela, né? Para vocês puxarem um código de base. Eu estou vendo, vou verificando se vocês estão entrando e a gente vai prosseguir na pesquisa aí. Então, vou dar um tempinho para vocês entrarem aí. Legal, tô vendo que o pessoal tá entrando. Vou dar mais um tempinho para todo mundo pegar o código. A Camila vai colocar no chat, esqueci de falar. Camila tá me ajudando com algumas coisinhas, ela vai colocar no chat o link para facilitar a vida de vocês também, já é o link direto para essa pesquisa, tá? Vou dar um tempo aí, eu quero que bastante gente participe. Tô vendo aí o pessoal mandando suas reações. Dá mais alguns segundos. Ótimo. Bom, quem não pegou o código de base, a gente vai prosseguir agora para iniciar, tá? E
Aí vocês podem entrar pelo link que vai ficar no chat, a Camila vai colocar algumas vezes aí para vocês poderem acessar, ou entre no mente.com 24349112, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, qual é a área de atuação, principal área de atuação de vocês? Coloquem de uma forma mais identificável aí, a gente vai montar uma nuvem de palavras para tentar entender como é que o pessoal está dividido. Direito, contabilidade, marketing, docência, química, economia, patologia. Estou lendo aqui aleatoriamente, vendo o que aparece. Biblioteconomia, educação, enfermagem. Nuvem de palavras é assim, conforme mais entradas, vai ficando uma palavra um pouquinho maior. Então, a gente está vendo aí que tem bastante gente da biblioteca, biblioteconomia, né? Educação, obviamente, né? Todo mundo ligado aí à educação, inovação, integridade. Bacana, olha que show. Já 70 pessoas respondendo. Vou dar mais um tempo para todo mundo participar. Vamos ver se o pessoal tá legal. 76 participantes, 77. Relações internacionais, olha lá, meu colega de formação, bacana. Minha colega. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais alguns segundos. Quem talvez tenha um campo aí muito grande, então terminando de escrever. Legal, bacana. Vamos passar para a próxima. E aí agradeço quem pôde responder. Próxima pergunta. Atualmente, qual o seu papel, né, no processo científico-editorial define melhor o que você está fazendo no momento? Então, que papel aí define mais o momento que vocês estão vivendo? Todo mundo já passou, né, por algum desses pontos aí. Eu acho que talvez a gente inicie aí como autor, né, e depois vai passando aí para avaliador e para editor. Vamos ver aí em que ponto da curva vocês estão. Bacana, muitos editores. Bem-vindos aí, todos os editores, todos os autores e todos os pares avaliadores. Eu sei que todos os pares avaliadores que estão aqui é o par bonzinho, né? Não é o par... Tem aquela brincadeira, né? Do par bonzinho e o par malvado. Bom, brincadeiras à parte, vamos deixar aí chegar no nosso nível aí de 80, 80 e poucos. Acho que é o pessoal que está mais engajado. Dá mais alguns segundos. 3, 2, 1, vamos para a próxima. Quantos artigos ou papers científicos você publicou, ou avaliou, ou editou nos últimos 12 meses? Nossa, bacana, bastante gente bem produtiva aí, mais de 16. Pois eu queria saber quantos, né? Qual é o limite aí que vocês chegaram? Os novos recordes aí de publicação. Muito bacana, pessoal bem produtivo, apesar da conjuntura, né? Muito bom. Bacana. Obrigado aos que responderam. Vamos para a próxima. Essa é bem rápida. Ao longo do processo, né, nesse processo aí de editoração, de publicação, vocês recorreram ou não a alguma ferramenta de verificação de similaridade? O gráfico está oscilando, está dividindo, sim, está brigando com não. Temos 65% sim. Ali está a maioria. Chegamos aí numa porcentagem talvez 60-40 aí, um equilíbriozinho. Legal, bacana. Então, acho que a maioria aí já utilizou, né? Apesar de ter uma grande parte que não utilizou e tá tudo bem. A última pergunta, e essa é totalmente opinativa, o que é mais importante em uma publicação científica acadêmica, vocês podem arrastar a reguinha aí, se vocês concordam ou discordam totalmente. Aí fica a critério de vocês podem dar uma nota máxima em todos se vocês acham que tudo é relevante. Mas para a gente saber como vocês encaram aí nível de prioridade, né, numa publicação. A originalidade, a inovação, a consistência, a aplicabilidade ou a abrangência e integridade. Claro que tudo aí é importante em determinado momento, mas o que está tocando mais para você neste momento? Vou deixar chegar no nosso patamar aí de 80 e poucos respondentes. Obrigado a todo mundo que participou. É sempre uma grande satisfação ver o pessoal engajado. Bacana, tiveram uma média alta para tudo, né? Ótimo. Muitíssimo obrigado a todos que participaram da pesquisa. Eu vou fechar aqui. E agora, dá andamento à nossa fala. Bom, então, o número de pesquisadores seguirá crescendo. De acordo com uma pesquisa da Unesco, em 2013, havia 7
milhões e 800 mil pesquisadores científicos registrados. Esse número deve sofrer um aumento exponencial até 2030. E a concorrência por oportunidade de publicação deve acompanhar essa tendência. Isso vai fazer com que os fatores de impacto e a reputação dos periódicos sigam tendo um papel de destaque, de preponderância nessas etapas de decisão, de tomada de decisão do processo editorial, que, por sua vez, está cada vez mais saturado em todas as esferas, né? Porque a gente sabe que está havendo esse afluxo tão grande aí, um aporte tão grande de material, e a gente sabe que com isso há uma saturação natural do processo, e aí as questões envolvendo originalidade e integridade começam a aparecer mais e mais, chegando até escândalos e coisas que saem na mídia e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Bem, então, o que é o fator de impacto? É um método de avaliação, classificação de periódicos científicos baseado na quantidade de citações dos artigos que determinado veículo científico acumula. Então, as citações são hits, né? De acordo com o número de citações, vai aumentando esse coeficiente, que é obtido através da divisão das citações no ano corrente, né? Pelo total, divisão pelo total de artigos publicados nos 2 anos que antecederam esse período. Então, citando aqui da biblioteca lá da PUC de Campinas, o Journal Citations Report é responsável pela atribuição do fator de impacto aos periódicos científicos, contabilizando as citações de mais de 11 mil revistas indexadas na Web of Science, que todos devem conhecer, um grande repositório, né? Junto aí ao The Space e DocPlayer, e Cielo e tantos outros. Acho que o Web of Science é o mais acreditado, é o que embasa esse Journal Citations Report. A despeito, né, da comprovada eficácia dessa métrica na aferição do alcance, né, dos periódicos científicos e da sua confiabilidade, sugere-se sempre que se leve em conta outros fatores, né? Por exemplo, as características idiosincráticas aí de cada área do conhecimento. Bom, de acordo com Oosthuizen, tentei ler em holandês aqui, e Fenton, os índices, também outros índices que vêm surgindo já com uma certa relevância são o Article Influence Score, ou AIS, e o Source Normalized Impact per Paper, ou SNP, né? Dependendo da sua área de estudo e aplicação. Bom, o fator de impacto, vocês podem ver aí na imagem, ele está embasando, né, esse trâmite, esse fluxo entre pesquisador, instituição e editor. Como? Pesquisador é conduzido a publicar em periódicos de alto impacto. Isso é um fator decisivo na escolha. Por quê? Porque isso atende às necessidades de financiamento, financeiras e de pesquisas futuras, sempre visando esse crescimento profissional, eu falo no sentido amplo, né, no sentido de prestígio, de reputação. Por sua vez, a instituição, a gente está falando aqui de reputação institucional, ou seja, a instituição quer promover, né, artigos ali que apareçam nos periódicos. Podem ser os seus periódicos próprios, mas, via de regra, a gente manda para fora, para periódicos de destaque mundial, né? A gente está falando de revistas aí de alto fator de impacto, de alto nível de publicidade, né? E o editor, por sua vez, a sua reputação ganha mais relevância quanto mais ele é citado, né? Quanto mais o seu veículo é citado, essa seletividade e pela ampla circulação. Então, eu coloquei aqui, até no Google, né? A gente consegue ver lá, quando a gente pesquisa qualquer artigo científico, essa incidência de cited by 37, né? Citados, dependendo do idioma que tiver, você vai ver a incidência ali de citações, de referenciações daquele artigo, daquele trecho, tá? Então, é algo que é utilizado. Aqui um esboço, né? Vocês estão vendo na tela um esboço do trâmite mais corriqueiro do processo de publicação, né? Então, o processo inicial é a autoria, né? Aí o envio posterior à revista, ao orientador, ou seja, eu estou falando aqui de um processo intermediado, pode ser um processo institucional ou autônomo. O editor faz, por sua vez, uma revisão, que é o screening, né? Que pode recusar ou não, dependendo do alinhamento com o veículo. A avaliação dos pares é um pressuposto posterior a essa primeira avaliação ou screening, e aí volta para a avaliação aí do editor em cima do conceito dos pares, sendo que o autor aplica suas correções, e aí a gente chega num veredito, vai publicar ou não vai, é recusado ou é aceito, se foi tirado aí de nuts and bolts, né? É o processo padrão. Então, vamos falar bem rapidamente sobre as atividades, as atribuições que estão envolvidas e as responsabilidades de cada um dessas personas do processo, né? Desses atores aí do processo. Os editores são responsáveis, então, por tudo
o que é publicado, né, nas revistas. Então, isso implica um esforço para atender às necessidades dos leitores e dos autores, para melhorar constantemente essa publicação, para manter os processos garantindo a qualidade do material, promovendo sempre a liberdade de expressão, então mantendo a integridade, né, sem entrar em conflito de interesse, impedir, então, o impedimento aí das necessidades de negócios, né, eu estou falando um pouco aí desse envolvimento financeiro, sempre mantendo um pouco a idoneidade, então padrões éticos e intelectuais, e também uma disposição constante de corrigir, né, de fazer retratações, de esclarecer e de pedir desculpas quando necessário, quando for constatada uma falha ou algo que poderia ter sido feito de outra maneira. Revisor, por sua vez, é responsável por uma revisão justa, honesta, imparcial, né? Então, a gente está falando aqui de apresentar adequadamente o currículo, né, as informações de contrato para refletir experiência e sua área de especialização. A gente listou algumas áreas lá no começo, então é importante que esse revisor seja alguém que tem conhecimento de causa e que realmente possa avaliar os artigos ali com opinião especializada e livre de preconceitos, livre de juízos de valor. Certificar ali de sempre fazer um speak now, que a gente fala, né? Ou seja, levar para cima, né? Para o andar de cima, os conflitos de interesse, fazer avaliações em tempos razoáveis. A gente brincou lá com os tempos, né, de publicação. Eu vi que muita gente publicou mais de 16 artigos ao longo de um ano. Então, eu fico imaginando aí essa alta carga, né? Então, o tempo razoável para você trabalhar de uma forma consistente e também produtiva, abstendo-se de usar informações avaliadas, óbvio, esse pressuposto aí de confidencialidade e informação sobre qualquer suspeita de más práticas, que a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para o final, aí, conforme a gente avança na avaliação, tá? Bem, os autores, por sua vez, são as pessoas que precisam escrever o trabalho. Então, são pessoas que contribuíram substancialmente para alguma obra, para algum artigo, para algum paper. Então, são pessoas que realmente participaram daquele processo e são responsáveis. Coautores, por sua vez, devem ser capazes de identificar o que cada um fez naquele trabalho e atestar a integridade daquele manuscrito, tá? Daquela obra. Então, todos devem revisar e aprovar, eventualmente, né? Fazer as correções necessárias no trabalho final para que ele seja encaminhado posteriormente a uma publicação. Então, em linhas gerais, é isso. Aí, o que a gente pode entender é que a publicação de um artigo, né, a gente colocou aqui alguns aspectos éticos envolvidos, vocês podem ir dando uma olhada, mas a publicação de um artigo é um elemento fundamental, né, do desenvolvimento de uma rede respeitável aí de contatos no meio acadêmico, tá? Então, ele reflete diretamente a qualidade do trabalho dos autores e das instituições que dão suporte a esses autores. Então, artigos que são revisados ali por pares, eles dão suporte, eles incorporam um método científico, porque esse é um pressuposto, né, até da própria escrita acadêmica, da escrita científica, essa avaliação e essa crítica sobre o trabalho. Então, é muito importante aí concordar a respeito de alguns aspectos éticos, né, de todas as partes envolvidas. Então, quais são esses aspectos éticos? Os editores decidem o que vai ser publicado ou não, eles têm que primar pela confidencialidade do processo, tem que ter tudo de uma maneira, conduzido de uma maneira bem transparente, sem incorrer em conflitos de interesse e sempre participando na investigação na medida do possível, né? A gente sabe que tem muitos editores aqui que vão falar, meu Deus, eu já faço tanta coisa. Mas é claro que eles estão acima, então tem que ter uma participação, um envolvimento um pouco maior. Os pares, eles contribuem, eles fornecem o substrato da decisão, eles corroboram a decisão dos editores de uma maneira ágil, é claro, e sempre primando pela qualidade do trabalho, resguardando a confidencialidade de modo objetivo, ou seja, livre e isento de emitir valores ali, e sendo transparente em conflito de interesse. Aí, chegando no ponto final do autor, realmente a gente espera as boas práticas de publicação e evitar ser contaminado por aquela lógica do publish or perish, né, que a gente fala, ou publicar ou perecer, que é aquela coisa, não, se você não publica a gente sempre pega um exemplo assim de tem autores, né? Vou pegar até de obras literárias aí né? Vamos pegar um Stephen King, que é um cara que eu honestamente não consigo entender como sai tanto livro de uma mesma pessoa. Queria entender, ele já falou bastante sobre isso, né? E tem pessoas como Harper Lee, então que escreveram 2 livros na vida, um deles emplacou, né? To Kill a Mockingbird, e é isso. E é claro que brincadeiras à parte,
não ser contaminado por isso de quantidade, né? De às vezes menos é mais, reconhecendo sempre os erros e fazendo as retratações e sempre resguardando a originalidade. Quando eu falo de originalidade, eu não estou falando necessariamente de ineditismo, mas eu estou falando de uma escrita autoral e original no sentido de respeitar a autoria de quem veio antes e de se embasar no que já foi feito. Bom, processo investigativo, eu vou passar bem rápido aqui, né, até para a gente ter um pouquinho mais de tempo para discutir lá na frente. Então, como linha base, aqui um esquema simples do processo de investigação. A gente vai pensar em alguns aspectos éticos em cada uma dessas fases do processo, tá? Então, a gente vai falar da investigação, tá? A gente vai falar da revisão de literatura, do desenho, né, do trabalho, das hipóteses, estabelecimento de hipóteses e do planejamento. Então, essas 4 fases estão divididas da seguinte forma. Aqui a gente está falando de credibilidade das fontes. Então, exploração, como? Através da identificação de um problema, levantamento de hipóteses, pressupondo a revisão de literatura, e é o processo inicial, né? A etapa inicial, a gente tem que se assegurar nessa fase de que todo o crédito é dado a quem já escreveu antes, confirmar se as referências são legítimas, checar se os trabalhos citados foram corrigidos ou retratados, e garantir que o material referenciado é relevante para aquela pesquisa para evitar citações supérfluas, mantendo ali um nível adequado também de autorreferenciação para também agregar ao campo de pesquisa e não só reciclar, incorrer naquelas práticas como publicação salame, né, que vai fatiando. Vocês já devem estar bem familiarizados com esse termo, senão eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Opa, peraí que voltou. Estou voltando. Desculpa, gente. Eu estou voltando aqui. Perdão. Vou avançar. Cliquei errado. Bem, aí o desenho da publicação, então, pressupõe o quê? Pesquisa, experimentação e coleta de dados. Então, o ajuste do desenho experimental, tá? Assegurando-se da proveniência ali de qualquer fonte de dados experimentais, né? Então, o que a gente está procurando aqui? Um desenho experimental. O mais importante aqui é a gente se lembrar sempre de não incorrer nos 3 pecados, né, da produção científica, que são fabricar, falsificar e plagiar, FFP, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais de plágio, mas também existem os outros 2, né, falsificar e fabricar. Execução, né, com métodos estatísticos válidos. Então, a gente está falando aqui de checar as variáveis aqui que são contempladas, né, e conduzir os testes estatísticos, né, para realmente validar as hipóteses de uma maneira científica e embasada. Então, a interpretação de resultados que vai dar a validade dessa pesquisa, dessa publicação. Tá? E, por fim, a divulgação, o processo editorial padronizado. Então, a gente vai definir aqui o meio de publicação e o público-alvo. Aí é importante sempre ajustar, né, a sua publicação, a sua obra ao público-alvo. Né? A gente está pressupondo aqui revisão, né? Então, tudo isso lá no final, como eu falei no processo editorial, vai entrar uma etapa nova de revisão. E aí, o editor e os seus pares revisores vão ter um trabalho muito grande, né, para se assegurar de que está tudo certinho, fazer revisão da parte de conflito de interesse, identificar comportamentos inadequados na condução da pesquisa, verificar as imagens que estão sendo colocadas ali, os anexos, a validade das identidades das pessoas e tudo mais. Então, toda essa pesquisa aí de validade da publicação. Então, a integridade é crucial quando se considera a sustentabilidade da investigação no longo prazo. Cada publicação referencia trabalhos prévios construído com base em ideias prévias, desafia crenças existentes e posiciona a sua contribuição em um contexto mais amplo. Claramente, qualquer um que contamine esse registro corre o risco de sabotar a investigação no futuro, minar os aspectos da ciência aberta e frustrar aqueles que pretendem usá-lo na prática, além de manchar indelevelmente sua reputação. Né? E a gente sabe que quando a gente está falando de originalidade, é muito difícil você reconstituir uma reputação manchada, principalmente no âmbito acadêmico. Tá? Então, eu coloco as fontes para vocês aqui, depois eu posso compartilhar com os interessados. Aqui a gente tirou
do próprio Web of Science, né, um relatório sobre integridade. E é irônico, né, que tendo sido criadas para dar crédito à autoria e se defender do plágio, lá na sua gênese, né, no século, eu acho que foi 17, na Inglaterra, os próprios periódicos hoje sejam um meio principal pelo qual são publicados os manuscritos que constituem o plágio justamente por falhas nessas etapas do processo. Em algum momento, né, não é uma falha de uma pessoa só e sempre tem alguém que está mais envolvido do que outra pessoa. Mas, no fim das contas, é um processo que tem várias brechas ali e várias possibilidades também de refrear uma má prática. Bem, então, curiosamente, né, os periódicos com alto fator de impacto, a gente volta lá para o fator de impacto, que é aquela quantidade de citações, né, de menções, tem maiores taxas de retratação, perdão, né, de retratação. Ou seja, os pesquisadores Fang e Casadevall investigaram a ligação entre periódicos de alto impacto e maiores taxas de retratação, citando a pressão do pesquisador para publicar e os subsequentes atalhos. Então, vamos dar uma olhadinha em uma pesquisa que a gente obteve através de opiniões, né, de usuários da nossa plataforma Authenticate. Então, tudo que eu estou falando aqui, a gente perguntou lá no começo, vocês conhecem, vocês usam uma plataforma de verificação? Tudo que se faz no âmbito editorial, a gente tem algumas tecnologias que podem auxiliar. E quando a gente fala aí de similaridade, de originalidade, de plágio, né, a gente tem a plataforma Authenticate, que é fornecida, obviamente, pela Turnitin, e que é seguramente a melhor do mercado no sentido de alcance e no sentido de base de dados. E isso vai ajudar a gente identificar essas práticas que são ruins no campo da publicação acadêmica, tá? Então, a gente listou aqui por ordem de gravidade, tá? Foi uma pesquisa que foi feita em 2015 com usuários da plataforma, mais de 300 pesquisadores, editores, pessoas como vocês que estão aqui, tá? Então, qual que é a frequência aqui de fontes secundárias? Fontes secundárias, o que acontece? É um estudo meta, apenas se cita a fonte primária que estava contida na fonte secundária, né? Então, isso não apenas previne os autores originais de receberem o crédito, mas também dá uma sensação falsa aí da quantidade de pesquisa que foi feita naquele trabalho, né? Então você está se reaproveitando. E a gravidade ali, eles não consideram tão grave. Então a gente está começando aqui. Seguindo, uma fonte inválida. Então, o que acontece aqui? Quando um pesquisador coloca ali uma referência que não está correta ou que não existe. Isso acontece bastante, tá? Isso pode ser resultado de uma pesquisa desleixada, talvez, que foi feita sem uma intenção, ou seja, de uma forma inadvertida, mas também pode ser uma tentativa de aumentar a lista de referências e de esconder uma pesquisa feita de maneira inadequada, né? Em alguns casos, se uma fonte, por exemplo, não tem um peso desejado, um pesquisador ele pode trocar, né, por uma fonte que tenha mais respaldo ali. E aí se ele não cita a fonte original de onde ele tirou, porque ele fala, não, eu vou citar essa aqui porque tem mais peso na minha pesquisa e na minha publicação. Então, é menos comum, né, do que a anterior, mas é considerada mais séria, né? E aí, o que a gente pode fazer? Realmente, quando você pesquisar por um paper, né, você mantém notas ali das fontes e sempre verifica a sua acuidade antes de publicar. Então, nunca fabricar ou falsificar uma fonte, voltando às práticas proibidas. Reprodução ou autoplágio, né? Então, esse aqui é bastante comum, né? E é grave, né? Eu acho que é uma prática que é bastante recorrente. O que acontece? É quando um pesquisador reutiliza o seu trabalho de estudos prévios sem atribuição, né? Então, é muito debatido isso, né? E isso depende um pouco do conteúdo que foi copiado, foi replicado, tá? Mas, de qualquer forma, não é uma boa prática. É uma má prática porque, na melhor das hipóteses, você não está avançando, né, com o pensamento científico. Você está simplesmente, como eu falei, fatiando ali, né, o salame e publicando pedacinhos da mesma ideia base e tal, e soltando em doses homeopáticas, né? Então,
o que a gente pode fazer aí? Então, quando vai se utilizar textos, né, elementos de trabalhos que já foram publicados, sempre citar esses trabalhos, e aí as ferramentas de verificação de similaridade ajudam bastante, porque tudo que já foi publicado vai estar numa base de dados, e quando você coloca ali para gerar um relatório, vai aparecer, olha, isso aqui já foi feito, isso aqui já foi publicado por você mesmo, tá? Mas você tem que se citar. Então, isso aqui, a gente está falando de coisas que vão ficando piores, né? A gente está no nível 4, que é a paráfrase, que tem que ser da mesma forma citada, não é só mudar. Isso são coisas até que parecem muito básicas, né? Vocês podem pensar assim, nossa, mas isso é manual de metodologia científica no nível graduação, mas a gente está falando de uma ferramenta utilizada no contexto de publicação científica, de revistas científicas, tá? Então, a gente está falando realmente de coisas que preocupam pesquisadores no nível mais elevado, né? O Authenticate é uma ferramenta utilizada com esse intuito. Então, a falha na formatação de uma paráfrase. Muitas vezes a paráfrase é feita, a ideia é apropriada, né? Você se apropria da ideia e você não fala de onde tirou. E isso pode ser feito de uma maneira muito sutil, né? E é difícil de pegar, principalmente porque você muda a essência do texto, você muda, inclusive, a incidência de similaridade, porque você fala, ó, se eu mudar essa palavra, ele não vai achar similaridade. Só que se o esqueleto fica igual, a ferramenta acha, o algoritmo acha. Então, por isso que a gente fala assim, a má prática, a gente tem que ter ferramentas, porque o olho humano, nu, né, às vezes não pega, mas a ferramenta consegue pegar. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns insights aí da ferramenta. Chegamos no meio aqui da pesquisa, então, investigação repetitiva, ou seja, o autoplágio, tá? Então, na verdade, é uma repetição, é uma republicação. A gente está falando de uma pesquisa que já foi publicada, a gente vai repetir, né? Isso é considerado um pouquinho mais grave até do que o autoplágio, por quê? Porque você infringe o direito à autoria, tá? Então, é roubo intelectual, é apropriação intelectual nesse caso, né? E então, quando você está usando, mesmo que seja metodologia, a gente vê muito essa questão de materiais e métodos, em que você replica, né? Muitas vezes na íntegra o que já foi desenvolvido, só que isso tem uma maneira correta de se fazer. Então, sempre atentar às normas ali técnicas e sempre, principalmente, resguardar a autoria do trabalho original, né? A repetição, ou seja, a violação de entregas de um mesmo autor. Então, a replicação aqui é o envio de o mesmo paper para múltiplos veículos, para múltiplas publicações ao mesmo tempo. Então, a gente tem o mesmo manuscrito sendo publicado mais de uma vez. Isso pode ser uma infração do ponto de vista ético, particularmente quando o pesquisador fala que o paper ali ou que o artigo é novo, né, quando na verdade já foi publicado em outro lugar. Então, a maior parte das revistas requer exclusividade, tá? E publicações duplicadas aí podem criar uma série de problemas aí que vão desde violação de direitos autorais até a questões mais ligadas a compliance, né? Então, pode acontecer acidentalmente, de maneira inadvertida, mas pode ser uma coisa deliberada, tá? Atribuição enganosa, ou seja, vemos aqui que já a gravidade é um pouco maior, né? A gente tem informações ali insuficientes ou incorretas de autores que contribuíram naquele manuscrito. Então, a gente atribui de uma maneira um pouco difusa, né? E quando isso acontece, os autores negam ali ter crédito por uma quantidade significante de contribuições, né? Ou o contrário, eles falam, não, eu contribuí muito mais do que eu contribuí de fato. Então, quando a gente tem muitos autores envolvidos, e isso aqui merece um escrutínio real, porque realmente isso, via de regra, não é notado, não é percebido pelos periódicos, né? Então, apesar de um cientista ter feito muitas contribuições para um paper, ele pode ter sido preterido, né, ali por outro pesquisador, porque realmente foi passado para trás nesse sentido pela atribuição enganosa. Colaboração não ética, ou seja, autoria inexata, tá? Então, quando as pessoas estão trabalhando juntas para violar um código de conduta. Então, isso aqui é uma prática em conjunto, tá? Que suscitam uma série de dilemas éticos e, como a gente pode ver, é bastante grave também, é não tão comum, tá? Felizmente. Cópia literal é o copia e cola, né? Então, a gente fala de plágio literal, é se apropriar, né? Então, cópia literal, se apropriar
das palavras de outra pessoa, e óbvio que aqui o mecanismo de similaridade, verificação de similaridade funciona melhor que qualquer coisa. Para finalizar, é o plágio total, ou seja, o roubo intelectual, e aí até eu estou entrando na questão de falsidade ideológica mesmo, né? De uma pessoa que fala, olha, eu sou essa outra pessoa, eu escrevi esse artigo, né? Então você pensa que estou muito longe geograficamente, ou é um artigo muito antigo, né? E realmente espera que isso passe. E felizmente hoje a gente tem ferramentas que detectam esse tipo de prática, né? Para auxiliar no processo. Então, eu já estou indo para os finalmente aqui. É importante a gente fazer sempre análises aí de autorreferência, tá? De autocitação, só para a gente concluir com esse tom mais pessoal. Então, é importante também revisar citações coordenadas entre revistas, ou seja, criar uma ponte de comunicação entre os veículos de publicação é muito importante para criar uma rede coesa aí de citações, tá? Utilizar largamente de mecanismo de detecção de plágio ou de detecção de similaridades, detecção de manipulação de imagens também é algo importante, né? Alerta sobre atividades incomuns dos pares, né? Então, sobre alguma quebra no código de conduta ou respeito à confidencialidade dos trabalhos, e ferramentas para comprovação de autoria, novamente, tecnologia auxiliando os pesquisadores, os editores e os pares avaliadores, tá? Então, como que a tecnologia, nesse caso, vai auxiliar? Então, o Authenticate, voltando àquele processo que a gente tinha destacado, a integridade aqui está no cerne de tudo, tá? Então, a integridade acadêmica continua sendo o indicador principal de sucesso, independentemente da mudança de cenário, tá? Então, em uma pesquisa que foi realizada pela COPE, aliás, vou pedir para a Camila, se possível, compartilhar com vocês, que é o Centro de Pesquisa de Ética Acadêmica, tá? É super interessante. Então, de ética na publicação, na verdade, né? Publication Ethics. Publicou em 2019 que 50% dos periódicos informaram identificar autoplágio, com 22% dizendo que isso surgia com muita frequência. Então, os editores relataram que isso provavelmente aumentaria não só o autoplágio, mas o plágio inadvertido, né, todas aquelas outras práticas, com a cultura acadêmica atual de medir resultados, né? Então, dessa questão de mais é melhor, né? Ou seja, eu preciso ser mais citado. Os editores também acreditavam que os problemas de autoria e atribuição aumentariam. Então, não preciso dizer que o autoplágio, a integridade acadêmica e a atribuição foram as principais preocupações dos editores, segundo essa pesquisa da COPE de 2019. Eu trago uma anedota para destacar aqui. Eu estava falando com uma editora de uma revista de uma instituição federal, e ela conhecia a ferramenta, né, que a gente estava falando, e ela ficou muito surpresa quando eu falei, olha, na verdade, o que a gente faz, a gente utiliza a ferramenta antes da publicação sair da instituição para realmente elevar essa barra, porque muitas vezes as revistas para as quais os seus pesquisadores estão enviando essas publicações né, e concedendo esse material, também vão utilizar a mesma ferramenta. Então, se você chega num bom resultado, num bom percentual ali, num bom nível de originalidade, submetendo a uma ferramenta internamente, você consegue se assegurar de que a reputação do seu pesquisador, logo a da sua instituição, vai ser resguardada e vai estar garantido ali um bom resultado e um bom processo, né? Então, aqui eu coloco para vocês um pouquinho do Authenticate, que é a ferramenta que tem ajudado aí os editores a resguardar a ética e a integridade, a originalidade. Como? Listando as similaridades com base nas bases de dados, ou amparada aí na análise cruzada, realizada rapidamente por inteligência artificial e por algoritmos, das bases de dados que a gente tem no repositório. A gente chama de repositório o quê? Base de dados de arquivo da internet. A gente está falando de bilhões, trilhões de domínios e de links da internet, contendo artigos. Então, aqui vocês estão vendo, eu coloquei de propósito algumas ocorrências de um documento aleatório, né, que era uma monografia, só para vocês verem, e
ele pega, por exemplo, todos os repositórios que estão aí originados da CAPES, né? Não são da CAPES, são repositórios de biblioteca que estão na internet por obrigação aí da CAPES, né? Por exigência da CAPES, perdão. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, repositórios da Unesp, repositório da Rio Grande do Sul, DocPlayer, né? Que é um desses grandes repositórios globais e compiladores de trabalhos, repositório da UFU, enfim, outros, o FG, e aí vocês podem ver que isso é uma base de dados riquíssima e a gente consegue realmente identificar qualquer tipo de apropriação, qualquer tipo de má prática, a gente consegue resguardar e melhorar esse próprio trabalho. Falar assim, olha, esse trecho aqui está dando uma coincidência, você não quer mudar, você não quer alterar, fazer esse trâmite, né? Iniciar esse processo de idas e vindas aí, de revisões sucessivas. Aqui é uma demonstração de como eu visualizo uma dessas fontes. Então, por exemplo, eu consigo expandir aquela fonte, eu consigo ver o que está sendo veiculado ali, qual a informação que está repetindo. Eu posso avaliar de uma forma crítica, falar, olha, esse trecho aqui está ipsis literis, cadê a aspa, cadê o parênteses aqui, denotando uma possível paráfrase. Esse tipo de análise eu posso fazer e dar a devolutiva para quem quer que seja, para o meu par, para o meu autor, ou até para o meu revisor, e fazer essa troca. Eu já tô indo para os finalmente aqui, tá? Bem, o que mais? Então, aqui uma outra base de dados super potente, né, que a gente tem no Authenticate, é a base do Crossref, né, que eu vi que o pessoal da Beck, né, realmente domina esse tema super melhor que eu, talvez, para falar, mas eu sei que a gente tem ali indexação de trabalhos, né, o estabelecimento ou atribuição de um DOI, né, de um número de publicação, e muitas vezes esses trabalhos estão também na internet, né, e eles são indexados ou não, e aí, ou são publicados, né, em publicações também, em revistas científicas e tal. Então, a gente tem conteúdo tanto que já foi publicado, que já está com DOI, quanto conteúdo que ainda está em análise, que é essa diferença do Crossref e o Crossref Posted Content. Então, a gente consegue pegar também documentos que estão sendo avaliados, que estão no prelo ali, mas que não foram finalizados ainda, que estão em trâmite, né, tramitando. E aqui vocês podem ver no mesmo documento quantas incidências, ainda que pequenas, né, trechos pequenos e talvez não relevantes, isso depende, né, vai depender muito da análise, mas o que quer dizer? Eu consigo identificar para você, revisor, para você, editor, falar assim, olha, esse trabalho está me dando uma semelhança com esses trechos aqui, desses trabalhos no Crossref, eu tenho o nome dos autores, eu tenho os trabalhos, sempre que o conteúdo estiver disponível, eu consigo acessar. E também das publicações. Ops, tô lutando com o mouse hoje. E também das publicações, né? Então eu consigo ver as próprias publicações. Quando eu falo publicações, estou falando de veículos oficiais aí estabelecidos, né? Então parcerias com grandes veículos reconhecidos no mundo e também com revistas locais, né, com revistas acadêmicas locais, parceria através ali do Crossref também. Então, realmente é uma base de dados muito ampla que vai assegurar um processo mais idôneo, uma lisura maior no processo todo. Aqui vocês podem ver alguns filtros que eu posso aplicar no trabalho, tá? Então, a ferramenta é super interessante. E aí a gente pode também deixar o site, né? A Camila pode deixar o contato, depois se vocês tiverem interesse também em conhecer melhor, a gente tem várias formas de vocês chegarem a gente, mas aqui são alguns filtros que eu posso aplicar, por exemplo, materiais e métodos. Eu quero tirar do meu percentual a seção de materiais e métodos porque ela está repetindo um trabalho e está ok porque foi referenciado, está tudo certo, eu posso tirar. Da mesma forma, eu posso fazer isso com a bibliografia ou com aquelas incidências pequenas. Então, é uma ferramenta super fácil de mexer, tá? Tá super desenhada para o processo editorial e eu acho que auxilia muito. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que eu consegui me ater aí ao tempo, mas agradeço muito pela atenção de vocês e no final a gente se encontra de novo para perguntas. Eu devolvo agora a palavra para o Eli. Ok, Bruno, muito obrigado. Houve algumas perguntas aqui no chat, aqui no ambiente, também lá no YouTube, mas elas vão ficar para o final, como você disse, porque certamente
a Hilda também tem a colaborar com as respostas destas perguntas que foram nos enviadas. Então, agora a gente vai contar com a apresentação da Hilda Fontes. A Hilda é gestora de periódicos acadêmicos da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Ela é responsável por todas as áreas de gestão de periódicos do Departamento RAI Publicações, que edita e publica a RAI, Revista de Administração de Empresas, a revista científica mais tradicional no Brasil no segmento. Ela é membro da diretoria da ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos. A Hilda possui bacharelado em letras pela USP. Ela é certificada pela Council of Science Editors e ABEC, pelo programa PRO-CPC, que é um programa de capacitação científica em parceria com a ABEC Brasil, e possui mestrado profissional em gestão para competitividade pela Fundação Getúlio Vargas. Hilda, te passo a palavra e continuem colocando as perguntas no chat, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Ok. Eli, vocês estão vendo a minha tela? Perfeito, Hilda, pode continuar. Então, muito obrigada à Beck e à Turnitin pela oportunidade de trocar ideias e aprender com vocês sobre integridade e ética, assuntos tão importantes não só para o mundo dos periódicos e da pesquisa, mas para as nossas vidas, né? Cada vez mais importante na nossa vida a questão da ética e da integridade. Eu estou me sentindo honrada por participar desse encontro e dos valiosos esforços da ABEC e da Turnitin, que vejo como duas potências há décadas contribuindo para um mundo melhor em prol da disseminação científica. Integridade, ética e boas práticas são temas que precisam de muitos encontros e discussões, como disse o Eli, né, Eli? Plágio é um assunto de alta importância e deve ser tratado de frente. A gente nem pode mais dizer, vamos colocar o bode na sala, porque o bode já está na sala, né? A gente tem que tratar esse assunto. Eu trabalho com periódicos já há mais de 30 anos, e as discussões sobre plágio, apesar de antigas, né, elas passaram a intervir mais no dia a dia, de modo mais efetivo no dia a dia dos periódicos, há menos de 2 décadas, na verdade, né? Assim, de modo mais incisivo, que as revistas começaram com criação de códigos de conduta, orientação sobre como lidar com as más condutas, né? E a Turnitin, né, surge nesse cenário, mais ou menos, acho que há 24 anos, né, criando o software que ajuda a educar tanto os estudantes, né, nas academias, quanto as publicações, né? O Turnitin sendo usado na relação docente-discente e o Authenticate com as editoras, né? E a ABEC também, há mais de 35 anos, contribuindo aí com a formação, com o aperfeiçoamento de editores e profissionais de editoria científica. Bom, ciência e educação... Bom, eu organizei um pouquinho a minha fala, mais ou menos nesses tópicos, né? Falando um pouquinho de periódicos, de conceitos, de boas práticas, de norteadores e um pouquinho do Authenticate, né? Ciência e educação, elas andam juntas, né, gente? E elas movem o mundo para o progresso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a experiência de uma instituição de ensino que tem um impacto social muito importante e que tem contado com serviços da Turnitin para estimular as boas práticas. A GV, ela utiliza o software Turnitin no relacionamento com os alunos, né, no rastreamento dos trabalhos acadêmicos, e ela utiliza o Authenticate nas revistas, né, com as revistas, os artigos submetidos, né. A FGV, ela oferece a toda a comunidade acadêmica da área de administração um acervo muito valioso de pesquisas, né, a partir dos trabalhos de mestrado, doutorado,
e também de artigos de periódicos que a GV publica, e ela disponibiliza tudo isso com acesso aberto, né? São milhares de teses e dissertações, milhares de artigos que são disponibilizados em acesso aberto no repositório institucional Sistema de Bibliotecas, né? Tem uma área desse sistema de bibliotecas no DSpace, que disponibiliza as teses e dissertações, e uma outra área que disponibiliza no Open Journal System os periódicos. Tá? A minha área na FGV, na verdade, recentemente passou por uma mudança, não se chama mais RAI Publicações, se chama FGV, AESP Pesquisa e Publicações, né? E na minha área, a gente gerencia 4 dos periódicos da GV, são mais de 40 periódicos disponibilizados nessa plataforma JS, com acesso aberto. A minha área, a gente gerencia a RAI, que é uma revista que acabou de completar 60 anos, inclusive comemorou esses 60 anos com uma semana especial no blog Cielo Humanas. Né? Gerenciamos também a revista Cadernos, Gestão Pública e Cidadania, a revista GV Executivo, e aqui mais do lado direito, no topo, a revista GV Casos, que é uma revista de caso de ensino para ser usado em sala de aula mesmo, né? É uma revista que publica tanto os casos de ensino quanto as notas de ensino para uso em sala de aula, né? Tudo em acesso aberto, né? E no caso, as notas de ensino da GV Casos, elas têm acesso restrito ao professor, ao corpo docente. Então, mas a gente faz isso, tenta fazer isso, liberar de uma forma prática os acessos às notas de ensino ao corpo docente. Tá? Tudo, nesse caso, não é acesso completamente aberto, mas é gratuito. Tá? Nessa ocasião, para essa conversa aqui de hoje, né, como a gente vai falar de Authenticate, eu contei com a colaboração de equipes e de editores de outras revistas, né, além das nossas revistas, RAI, GV Executivo, Cadernos e GV Casos, né? Eu aproveito aqui, inclusive, para agradecer a disponibilidade, a contribuição dos editores e também das equipes editoriais que compartilharam algumas informações que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, eu deixei aqui nesse slide, eu sinalizei o qualis de cada uma, só como uma referência, né? Mas assim como o fator de impacto também é uma referência de avaliação da revista, o qualis também o é, mas a nossa preocupação mesmo é com a questão da qualidade, né? Então, vocês estão vendo aqui também a revista Direito GV, a revista de Administração Pública, Cadernos EBAP, e também a revista de Estudos Históricos, né? Essas revistas também estão em N base de dados aí, Web of Science, Scopus, Ridalic, né? Que a gente sempre procura, né, a máxima disseminação. Então, eu gostaria de propor para vocês, assim, uma reflexão sobre o que exatamente a gente está falando, né? Então, a gente está falando de ética, né? Que é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral. A gente está falando também de integridade, que é a questão da honestidade, do caráter incorruptível, né? A gente está falando também de plágio, né? Que é uma apresentação feita por alguém como se fosse sua, mas na verdade é de outrem, né? E a gente está falando também sobre similaridade, que é relacionado, né, etimologicamente ao similar, né? E fala de algo análogo, né? A gente percebe que tem uma série de instituições muito preocupadas com essas questões de integridade, de devida apropriação, de autoria, né? A gente vê o COPE, por exemplo, né, que o Bruno até citou, o Committee on Publication Ethics,
né? Ele foi criado em 1997 e contava com mais ou menos 90 membros, e agora, em 2019, ele tem 12.500 membros, né? Então, isso é um sinal da preocupação das boas práticas em âmbito mundial, né? O CNPq também, não há muito tempo, né, através da Comissão de Integridade na Atividade de Pesquisa, ele criou resoluções específicas para a questão de identificação de autoria, né? A FAPESP também lançou, né, lá em 2014, o Código de Boas Práticas. A Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração também, né, lançou o Manual de Boas Práticas. Gente, peço desculpas aqui, acho que está resolvido o problema. Home office. Enfim. Então, continuando, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração, o Creative Commons também, que veio somar aí a essa preocupação de identificação, de atribuições, principalmente com acesso aberto, né? A ABEC também reforçou os cuidados, traduzindo para português o white paper, que são as diretrizes do Council of Science Editors para promover a integridade em publicação, né? O Turnitin também, né, tem uma série de serviços, de dicas no site para ajudar a conscientização das boas práticas, né? Inclusive, compartilho aqui com vocês esse quadro da Turnitin sobre... Deixa eu só diminuir aqui, sobre as dicas para as possibilidades aí, tipos frequentes de trabalho não originais, né? O Bruno já deu exemplos bastante interessantes, e aqui a gente está vendo a questão da cópia entre os estudantes, plágio, copia e cola, autoplágio, o plágio mosaico, o software para modificação de textos, né? Olha só que estão utilizando a inteligência artificial, né, para tentar manipular essa questão, né? Compra e venda de trabalhos, o plágio inadvertido, né, esquecer de citar ou de citar adequadamente uma fonte, a paráfrase sem atribuição, né, não basta só você fazer a paráfrase, você tem que identificar a fonte, plágio de código, plágio de fonte, modificação manual do texto, a fim de evitar que os sistemas, a inteligência artificial identifique, né? Plágio de dados, ou seja, gente, a gente percebe, assim, que há uma imaginação infinita das pessoas que têm a intenção de cometer, né, de cometer fraudes, vamos dizer assim, né, ou de não aderir às boas práticas, né, de publicação e de conduta. É importante a gente não perder de vista que tudo isso tem muita referência com respeito ao leitor, né? Você tem a questão do respeito de autoria, certamente, mas quando você está reproduzindo um artigo, o que você já publicou, por exemplo, no caso do autoplágio, né, sem a devida identificação, sem a devida transparência, né, você está desrespeitando o leitor, que é o seu principal motivo, né, de publicação, né? Então, é muito importante se refletir sobre isso também. Nós temos, assim, alguns norteadores nesse sentido de buscar, né, a qualidade e a qualidade dos trabalhos que a gente publica nas revistas, né? Então, dentre os norteadores, né, além das plataformas reconhecidas, né, plataformas corporativas reconhecidas, como o Scholar One, o Authenticate, Crossref, que nos apoia, né, a gente conta também com equipe editorial altamente comprometida, né, e que cuida, que tem uma diligência no processo editorial que é muito importante. Sempre buscamos também agilidade no processo editorial, diligência e agilidade também na publicação e disseminação do conteúdo editorial.
e a qualidade e impacto dos artigos publicados, né? E esse impacto, essa qualidade, a gente acredita que o grande segredo nesse aspecto, né, é também a certificação científica, né? Certificação científica dos artigos que a gente publica, né? Numa revista como a RAI, por exemplo, né, que tem um número bastante alto de artigos submetidos, né, a gente, o trâmite de certificação científica passa por, no mínimo, 4 especialistas da área no processo de seleção para publicar, né? Passa, né, após a submissão, nas diversas etapas, envolve também a equipe de redação, que faz a triagem por formato. Após a triagem por formato, a gente passa os artigos no iAuthenticate, em seguida vai para o Desk Review, para o editor-chefe, que toma a decisão sobre se o artigo continua no processo ou não. Em seguida, vai para, se continua no processo, o artigo vai para um editor de área, e se continua no processo do editor de área, né, ele pode também rejeitar, ou ele pode decidir encaminhar para o processo de blind review, né, avaliação cega. Né? O editor científico, hoje na RAI, também ele faz uma avaliação cega. Né? A gente chama o processo de avaliação por pares na RAI de triple blind. E, então, depois dessa avaliação por pares, é que se decide sobre a publicação, né? O resultado disso aí nos diversos processos, de um modo geral, mais ou menos 12% dos artigos submetidos são aprovados para publicação, né? É importante a gente esclarecer que os artigos sempre têm rodadas de aperfeiçoamento, né? E a cada vez que um artigo é submetido na segunda versão, na terceira versão desse aperfeiçoamento, sempre a gente passa pelo iAuthenticate para averiguar a questão da originalidade, da integridade dos dados, ou seja, né, para verificar se está tudo em ordem com relação às similaridades. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, estou mostrando, aliás, né, o Bruno também já mostrou um relatório de similaridade, né, e eu vou mostrar brevemente, né, esse relatório, ele tem 68% de similaridades, isso eu peguei de um modo proposital, porque eu vou mostrar, nas nossas revistas, a gente também aceita artigos originários de teses, dissertações e trabalhos apresentados em congressos. Então, isso acaba, quando a gente recebe esse tipo de artigos, os índices de similaridade geralmente são altos, né? Então, peguei esse caso proposital para lembrar também, todos nós, que a questão de similaridade e plágio, ela passa também pelas políticas editoriais do periódico, né? Então, nem tudo que está sinalizado, né, no relatório, dependendo da política editorial, vai ser considerado similaridade ou plágio. Eu não vou me deter muito nesse exemplo do relatório. Bom, primeiro, o Bruno já falou um pouco, e segundo, né, no dia 26 de agosto, a ABEC vai oferecer uma oficina em parceria com a Crossref, e a nossa querida colega Edna Frasson Monteiro, que está aqui com a gente também, ela vai exatamente falar com detalhes sobre como é que você faz o upload de um artigo, quais são todos os detalhes para você gerar e analisar um relatório de similaridade do iAuthenticate, tá? Então, esse seminário, ele, né, como eu disse, está acontecendo em parceria com a Crossref, vai ser no dia 26 de agosto, e ele será gratuito para todos os sócios da ABEC também, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente para falar do relatório de similaridade, porque vocês terão oportunidade de ver isso com bastante detalhe nessa ocasião, daqui a pouquinho.
Mas, assim, aqui vocês veem também o filtro, né, que a gente usou aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui em cima, olha, a gente costuma excluir a bibliografia, né, porque num artigo da RAI, por exemplo, que tem 50 referências, se a gente não exclui a bibliografia, isso provoca uma distorção também nos índices de similaridade, tá? Há outros, né, há outros filtros, né, por exemplo, aqui a gente vê, né, as revistas como Rap Cadernos, que além de excluir a bibliografia, exclui pequenas correspondências, aqui a gente vê exclui pequenas fontes, né, e outros detalhes, e há uma série de recursos, né, que o Authenticate oferece, que ajuda muito, né, na questão dos filtros facilita muito o trabalho do editor, né, na verdade. A gente percebe, por exemplo, nas nossas revistas, que o índice de similaridade ele é bastante variável, né? É muito importante a gente não perder de vista que não tem um índice zero de similaridades, pelo menos na nossa área de administração, que é uma área que também tem bastante jargões, né? Então, imagina agora, por exemplo, com a Covid-19 e pandemia, quantas vezes essa palavra, esse termo, né, aparece nos artigos. Então, de um modo geral, não temos um relatório com 0% de similaridade, e os relatórios com similaridades mais altas podem chegar a 90%, mais ou menos, 80%, de um modo geral, são relatórios referentes a trabalhos, eles indicam, né, trabalhos originados em congressos, em teses e dissertações, tá? Então, de um modo geral, acontece dessa forma, né? E, de um modo geral também, aqui eu tenho 2 exemplos para vocês, né? A taxa média de devolução ao autor para correção ou rejeição, né, dependendo da situação, é de 5% na RAI e 10% na revista Direito GV. Né? É muito importante a gente se atentar para a importância do cuidado dos pesquisadores, do editor-chefe, né, na avaliação desses relatórios de similaridades, né? Porque a gente pode até incorrer num falso positivo, por exemplo, né? Outro dia, por exemplo, na nossa redação, a gente chegou a rejeitar um artigo porque ele tinha um alto índice de similaridade, né? E o relatório trouxe a informação para a gente que boa parte daquele artigo tinha sido reproduzido num capítulo de livro. E isso não estava identificado no artigo. E os autores do livro também eram diferentes dos autores do artigo. Então, a gente optou por rejeitar o artigo e os autores do artigo nos questionaram. E eles trouxeram para a gente documentos demonstrando de que realmente tinha havido uma intenção de se publicar naquele livro, num capítulo do livro, mas isso não se efetivou, né? Então, isso acabou nos designando, vamos dizer assim, um falso positivo, que é um termo que está na moda agora, né? Porque foi um falso positivo por uma não atualização de alguma forma, né? O sistema lá do livro que foi lançado não atualizou corretamente as informações do conteúdo daquele livro, né? Então, isso pode acontecer, e também é importante a gente levar em conta, né, que às vezes pode acontecer, inclusive, um falso negativo, né? Porque, às vezes, um artigo, também tivemos uma experiência recente de algo semelhante a isso, né? De um artigo que acabou sendo publicado, foi submetido a 2 periódicos, né? E acabou sendo publicado em um, e o autor não retirou o artigo do outro que ainda estava em avaliação, né? E, no entanto, quando a gente passou o Authenticate, ainda não tinha sido publicado aquele artigo, né? E essa informação acabou chegando para a gente por meio dos avaliadores,
né? Então, é muito importante essa atenção, esse alerta dos avaliadores, né, e dos editores e de todas as pessoas envolvidas no processo, né, para essa questão. Também é importante a gente deixar claro que não existe um percentual que designe ou não, né? Como eu falei há pouco, né? Todo o relatório do Authenticate nas nossas revistas, eles são, cada um deles, cuidadosamente avaliado, né? Porque às vezes você tem um percentual baixo, mas isso corresponde a um parágrafo inteiro, portanto, se não tem a devida citação, o autor precisa corrigir, né? E às vezes você tem um percentual um pouquinho mais alto, mas isso está distribuído ao longo do texto, pode envolver também citações, e aí, enfim, cada relatório precisa ser avaliado, né? Então, os desafios para os editores, né, é ter esse cuidado, essa diligência e um olhar muito cuidadoso em cada apontamento e ir além do relatório, né? Não é só no relatório, né? Como os exemplos que eu comentei aqui do falso positivo e falso negativo, né? Tá na moda aí essas expressões. É muito importante também a gente ter confiança no autor, né? Eu acho que inclusive, essa é uma diferença, né, entre utilizar similaridade e plágio, né, porque plágio já pressupõe um julgamento, né, o plágio é uma fraude autoral, né, então, quando você já designa como plágio, você já está, né, imputando aí uma fraude, né, e assim, em princípio, né, sempre que a gente encontra similaridade, a gente sempre dá o voto de confiança para o autor, para que ele se manifeste, para que ele explique e nos mostre o que de fato está acontecendo. Né? E outra questão que é muito importante é a questão das políticas editoriais transparentes, né? Muita coisa se resolve quando já está escrito lá nas políticas editoriais. E a plataforma, uma plataforma reconhecida, é muito importante para a gente, né? No caso de similaridades, plágio, por exemplo, é uma coisa que envolve muito a reputação, né? E então é muito importante você ter uma plataforma como o Authenticate, por exemplo, que tem essa abrangência bastante forte, um algoritmo bastante forte, né? De rastreamento. Algumas percepções que os editores compartilharam para eu trazer para vocês aqui, né? É essencial no apoio aos direitos de autor, integridade na preservação de autoria, né? Então, é muito importante tomar esse cuidado. O Authenticate também fortalece a reputação como periódico sério e de rigor. Né? O Authenticate também permitiu identificação de plágio em muitas pequenas partes de um artigo, chegando até levar à retratação. Houve diminuição do percentual após, né, o início do uso, comparando um período mais antigo com um período mais recente, houve diminuição do percentual de similaridade com relação aos artigos oriundos de teses e dissertações, né, que variava entre 20% e 70%, e atualmente varia entre 15% e 30%. Né? E também uma outra questão é que o Authenticate contribui para aperfeiçoar as citações. Tá? Eu deixo aqui também algumas referências, né? No ABEC Meeting Live de 2020, por exemplo, a gente teve uma mesa redonda sobre políticas editoriais transparentes, muito interessante, inclusive com a participação da Edna, do Marcelo Crowcox, que é um estudioso aí da área de autoria e plágio, né? E tem também várias matérias da revista Pesquisa FAPESP que estão tratando de boas práticas, orientando, comentando sobre pesquisas feitas nessa área, tá? Bom, eu agradeço muito, né, vocês terem me ouvido, espero ter contribuído de um modo positivo aí, é uma honra para mim ter estar participando desse encontro, né, um privilégio compartilhar com o Eli, que é um educador também especialista em plágio, que admiro, com quem aprendo muito, a Edna, que sempre nos conta os reveses do cotidiano aí de editoria científica, o Bruno e a Camila, que trouxeram
muitas informações aí da Turnitin para a gente, e pelo compartilhamento de informações valiosas. A Beth Verlang começou toda essa conversa que culminou nesse encontro, e a Beck pela competente organização do encontro e por trazer, né, esse assunto que ainda demanda muitos encontros para reflexões. Muito obrigada por terem me ouvido, estou à disposição no que eu puder contribuir com a questão para a gente trocar ideias. Ok, obrigado, Hilda. Vou chamar o Bruno de volta aí. A Edna também está conosco aí. Estava nos ajudando ali a montar as perguntas, né, Edna? Vieram algumas perguntas muito interessantes e instigadoras também, né? Bacana. Bom, Hilda, já que eu fui citado, eu vou começar por um destaque da sua fala, porque eu acho que muitas perguntas você vai fazer uma dobradinha com o Bruno nas respostas, sabe, Bruno? Mas eu queria começar com uma fala que você trouxe, muito importante, que a ética, no caso de publicação, diz respeito principalmente à consideração que a gente deve ter com o leitor, né? Isso aqui é fundamental. Então, eu costumo brincar nas minhas aulas de metodologia que o plágio, sobretudo, ele é uma traição muito mais ao leitor do que propriamente ao autor. Porque o autor, geralmente, é uma pessoa conhecida, famosa, que tem dezenas de publicações, ele nem sabe que uma pessoa plagiou ele, geralmente, né? Por isso que o plágio é uma traição ao leitor, porque o leitor pensa que está lendo um trabalho original, escrito por aquela pessoa, e não está, ela copiou, né? E você trouxe a questão da paráfrase, e eu acho importante a gente pensar nisso também, porque, às vezes, não é só a paráfrase estar referenciada, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o João Bosco Medeiros, autor de um livro chamado Redação Científica, e ele usa uma expressão que eu adoro, que ele chama paráfrase de grau zero. E o que a gente tem encontrado como editor de periódico são muitas paráfrases de grau zero, que também é uma traição ao leitor. O que é a paráfrase de grau zero? É quando, na verdade, você só troca uma palavrinha ou outra, né? Isso aparece num dos relatórios da Turnitin, né? Daqueles exemplos que o Bruno citou ali, um dos espectros do plágio, embora, claro, a Turnitin não usa o termo paráfrase de grau zero, porque é um termo do Medeiros, mas um dos relatórios da Turnitin, né, Bruno, vai mostrar isso também, essa troca de palavras, né? Você trocar uma palavrinha ou outra, e isso é uma traição ao leitor, porque a paráfrase é uma interpretação, né? Ela deve ser uma interpretação. E aí, quando você não fez a interpretação, porque você só trocou palavrinhas, você está traindo o leitor. Então, acho que começando disso aí, eu vou trazer uma pergunta aqui, e já que você trouxe, de alguma maneira você já respondeu, Hilda, mas eu acho que vocês vão poder discutir um pouco mais. De alguma maneira você falou que o percentual não significa necessariamente plágio, mas tem uma coisa muito legal, que a Antônia Ferreira, que é uma dúvida que todos têm, né? Ela disse se há uma porcentagem para similaridades de plágio e autoplágio. Emendando ainda, tá? Como fica a autocitação se o artigo foi retirado de tese ou dissertação, já que estamos falando de autoplágio? Manda para vocês dois aí. Bom, com relação ao percentual, como você disse, eu já disse, né? Desculpa a repetição aí do dizer. Na verdade, é muito importante que se cuide bem do relatório de similaridades e que se investigue, né, os diversos itens, né, porque, como eu falei, às vezes uma baixa similaridade pode demandar correções e uma similaridade um pouquinho mais alta não necessariamente, né, então, meio que cada caso é um caso, sabe? Tem que analisar, não tem jeito, tem que abrir cada relatório e verificar. Né? Com relação a como fica a autocitação, então, é aquela questão da política editorial, né? Primeiro, tem uma coisa de bom senso que deveria preservar sempre, né? E aí, quando você vai para o bom senso, a gente retoma a questão da conversa do respeito ao leitor. Se você já publicou algo e você não tem novidade nenhuma sobre aquele algo que você está publicando, para que repetir a publicação, né? Primeiro é isso. Então, a questão do bom senso.
E a questão de ser trabalhos, né, trabalhos, teses e dissertações, né, é da nossa cultura na academia que você transforma esses trabalhos em artigos, né? Não é o mesmo trabalho que você está publicando, é outro. Uma tese tem determinadas características e o artigo de uma revista tem outras características, né? Então, por isso que muitas revistas não consideram falta de originalidade ou plágio quando você submete um material que é oriundo desse tipo de trabalho, tá? Então, precisa estar claro nas políticas editoriais da revista, né? Você precisa dizer o que você aceita e o que você não aceita. Concordo, só não tenho nada a acrescentar, só fazendo a ponte também com as muitas instituições com que falo e que se fazem valer nessa ponte institucional, né? Antes, porque a gente tem que pensar também como uma grande rede em que muitas vezes as instituições têm os seus veículos próprios, né? Você mesmo, né, com a GV e tal, tem esse trâmite, e muitas vezes isso parte dos professores dos departamentos das áreas para ir para uma revista. Então é realmente uma via de mão dupla. E como eu falei, se você tem como verificar esse trabalho, né? Seja uma dissertação, uma tese, qualquer que seja, até mesmo um artigo, a gente está falando de formatações diferentes, né? A Hilda acho que tocou num ponto essencial. Não tem como você publicar uma dissertação, uma tese num jornal. Eu acho isso muito, muito impossível, assim, improvável, eu diria. Então você tem que realmente formatar, readequar e até mesmo mudar a norma técnica, né? No sentido da norma técnica dos artigos ser um pouco diferente da norma técnica, muitas vezes, daquela publicação institucional. E sobre percentual, não existe número mágico. Realmente, a gente brinca, fala assim, essa é tudo passível de análise, não dá para você atestar. Um número não quer te dizer muita coisa. Você pode ter um 100% e ter uma explicação super plausível para isso, ao passo que você pode ter, como a Hilda falou, um 2%. Vamos pensar esse 2% é o quê? É proporcional ao tamanho do trabalho. Se eu tiver 2%, vamos pegar um trabalho de 100 páginas, para ficar simples. Vamos supor que eu tenha 2 páginas ipsis literis. Isso é um grande problema, né? E pode ser, às vezes, maior do que o 100% que caiu, que tem uma explicação. Muitas vezes foi indexado, mas foi por engano, e a pessoa fala, não, realmente, retrata, faz alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a moral da história aí é essa, né? Tem que ser analisado cada caso aí, então não existe uma porcentagem aí definida. Ok. Ô, Bruno, eu acho que essa pergunta talvez você comece a responder, talvez a Hilda continue. A Grace trouxe uma pergunta específica do Authenticate. O relatório de similaridades pode ser enviado aos autores para possíveis correções em PDF ou apenas os editores da revista têm acesso ao relatório via plataforma? Grace, é uma ótima pergunta. O formato, então falando especificamente da modalidade comercial do produto, a gente tem o uso institucional e a gente tem o uso individual. Ou seja, o uso individual seria um autor, por livre e espontânea vontade, que queira aprimorar esse processo aí internamente e autonomamente, e que adquire a plataforma através do site. Muitas vezes ele vai diretamente lá no site do Authenticate, faz uma cotação, adquire, tá? A princípio, não há uma visibilidade mútua com, por exemplo, um Authenticate institucional. A princípio, não há essa visibilidade. O que acontece é que o mesmo Authenticate, ou seja, os mesmos resultados que eu vou obter no uso individual serão os mesmos, obviamente, desculpa refrasear, eu vou obter os mesmos resultados no individual e no institucional, tá? Aí, se a gente pensar, assim, por exemplo, numa instituição de ensino superior que tenha seus departamentos, e eu estou falando de uma revista e de coordenações, por exemplo, a gente tem como compartilhar pastas no âmbito de uma instituição, tá? Mas esse trâmite interinstitucional, ele pode ser feito aí sim, como você falou, por PDF. E a gente tem como gerar relatórios muito consistentes em PDF, em que você relaciona todas as fontes, tá? E de modo a realmente propiciar uma análise, seja ela feita pessoalmente, ou seja, ela feita em loco ali, face a face, ou seja, ela feita remotamente, tá? Porque ele reúne toda a informação do relatório naquele PDF. E aí você pode trabalhar de uma forma pormenorizada ali naquelas fontes de coincidência. Ok. Vou O Bruno acrescentar. tem...
Pode falar, Hilda, perdão. Só acrescentando aí a pergunta da Grace, nós sempre encaminhamos o relatório de similaridades para o autor, para quando há necessidade de correção, sempre. Né? Vai junto às recomendações, mais uma orientação para que ele analise os apontamentos do relatório. Ok. Eu vou emendar duas perguntas aqui. Da Maria Cristina, perguntou como ter acesso ao Authenticate, e foi lá para baixo. Espera que mudaram o lugar da pergunta aqui. Se é possível ter acesso individual ao Authenticate. É da Silvana Mariano. São diferentes, né? A primeira é como ter acesso, né? E a da Silvana é se há uma perspectiva da Turnitin oferecer assinatura individual, como a Éforos tinha. Existe essa assinatura já, ela pode ser feita autonomamente, tá? Via site, né? Então, existe a possibilidade. Eu vou pegar, acho que não sei se a Camila tem mais fácil, mas a gente passa, acho que é authenticate.com mesmo, tá? Não sei, tem muito segredo, é só acertar a pronúncia aí, authenticate.com. E a Camila passou aí para vocês o link. Então, para ter mais informações sobre essa aquisição, ou realmente pode ser pleiteado, né? Para você ter se você tiver ou fizer parte de uma instituição, pode ser verificado, fazer aquele investimento saudável com as coordenações para realmente ir atrás da aquisição da ferramenta no nível institucional. Mas, como eu falei, o uso é muito parecido, tá? O resultado que você chega é muito parecido, com algumas nuances possíveis, mas no geral o relatório é muito parecido. Ok. Então, tá bom. A Silvana disse que vai verificar lá novamente, porque ela tinha feito o contato e, a princípio, era só institucional. Posso só acrescentar um item nesse comentário? Eu acho que é bem oportuna essa pergunta, porque eu acho que as pessoas, os autores, os estudantes, deveriam sempre se preocupar em fazer um rastreamento dos seus trabalhos antes de submeter à revista, antes de submeter ao orientador, ou seja lá onde, ou ao congresso, onde está apresentando, né? Porque, como eu disse, né, há muitos jargões nas diversas áreas, né? Então é fácil você identificar alguma similaridade. E é muito importante, né, com respeito ao leitor, ao seu orientador, que você tenha o máximo de cuidado com aquele trabalho que você está criando, né? Então, cada um deveria, sim, submeter o seu trabalho a uma plataforma de identificação de similaridade e fazer as devidas correções, seja antes de submeter ao seu orientador, seja antes de submeter a revista que você quer publicar, né? Inclusive, isso é um respeito com o editor e com a revista também, seja antes de apresentar ao congresso onde você quer apresentar o seu trabalho, tá? Ok, obrigado, Hilda. Hilda e Bruno, vocês não falaram especificamente sobre imagens, mas se vocês quiserem comentar, porque tem uma pergunta do Jacques Júnior, que é a seguinte: quais ferramentas ou protocolos são rotineiramente utilizadas para avaliar adulterações de imagens? Essa eu acho que eu vou já passar a bola para a Hilda no sentido de o Authenticate, ele identifica similaridades de texto, tá? Então, arquivos, realmente, tudo que está contido de imagem ali não vai ser contemplado. Aí, esse requer um outro tipo de análise, uma outra ferramenta que talvez a Hilda possa dar um aporte aí sobre. Olha, infelizmente, eu não tenho nenhuma ferramenta para indicar, né? Agora, com a LGPD, tudo fica mais complexo também, né? Então, eu tenho recorrido muito à assessoria jurídica da Fundação Getúlio Vargas, né? E também a gente tem uma divisão de controle interno, né, que nos ajuda com a regulamentação dos documentos, juridicamente falando. Então, plataformas para imagem, como a gente é revista de administração, né, a gente não é uma revista da área de saúde que trabalha tanto com imagens, por exemplo, né, nós trabalhamos muito com gráficos, tabelas, né, mas, então, eu não tenho uma dica, a gente pode até investigar, tá? Eu acho que sempre é válido, né? Investigar e, de repente, compartilhar isso via ABEC, de alguma forma, né? Mas, nesse momento, eu não sei dizer para você, né, qual seria uma plataforma, um recurso de informática adequado para isso. Ok. Eu vou trazer para vocês um comentário, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou não, na verdade não é uma pergunta, é um comentário,
mas o Ricardo Azevedo está sempre contribuindo conosco aqui nos eventos da ABEC, né, Hilda? A Hilda também o conhece bem. E o Ricardo Azevedo fez um comentário no início que eu achei muito bacana de a gente trazer aqui. O Ricardo diz que muita coisa mudou no Web of Science e JCR, né? E aí ele aponta que o próprio cálculo do fator de impacto mudou e existe um novo índice que é o Journal Citation Indicator, né? E isso vai impactar bastante os periódicos. Mais tarde, ele inclusive acrescentou que o JCI, né, que é esse novo índice, ele independe de ter fator de impacto. E ele foi calculado para os periódicos entre o emerging da Web of Science. Enfim, vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Não? Sim, bom, eu vou pegar o gancho porque realmente saiu da minha fala, né? Eu tirei a informação do nosso white paper que foi pautado no fator de impacto especificamente, que é muito recente. Eu estou vendo, depois a gente faz isso, né? A gente ouve a coisa nova e já sai procurando até para retificar o que foi falado. Estou vendo aqui um novo, né, indicador que é normalizado aí, né? No sentido de, acho de obtenção de dados, e ele foi lançado aqui por volta de maio desse ano, né? Então é super recente, tá? Foi publicado aí em 2021. Tem realmente, tá aqui no site da Clarivate, que é a Web of Science, né? E acho que é relevante a gente ir atrás, sim, dessa informação. Eu tirei de algumas fontes aí, talvez precise fazer uma verificação disso aqui. Acho interessante, até para contrastar, né, com o próprio momento que eu falei lá, que existem outras formas, né, como por exemplo o SNP, né, o AIS, então tem algumas outras formas também de verificar. Como a gente nunca falou que o fator de impacto é unívoco, né, pelo menos até discutir isso com meus colegas, falei realmente não, mas o white paper que a gente publicou e que pautou a minha apresentação foi extraído ali, foi focado no fator de impacto. Mas obrigado demais aí, Ricardo. Eu vi os comentários e achei super, super bacana e vou me informar mais sobre o Journal Citation Indicator aqui. Ok, muito bem. Eu acho que a pergunta já foi respondida, Hilda, porque você falou disso, mas é só para a Antônia ser contemplada novamente em relação a essa pergunta, porque a Antônia alegou aí que, às vezes, você deixar as referências, elas vêm marcadas como plágio, e isso aumenta o percentual. E você já disse que a estratégia que você utiliza é retirar as referências justamente para não aumentar esse percentual, não é isso? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Exatamente, né? O Authenticate oferece vários filtros, né? E eu acho que um dos mais importantes é essa possibilidade de você excluir as referências, tá? Isso é um botãozinho que se aperta ali, desabilitando esse filtro e pronto, é uma coisa muito simples, tá? Obrigada pela pergunta aí, né, Antônia? Só voltando ao que você acabou de colocar, né, sobre da questão do Web of Science, nova forma de calcular o JCR. Bom, primeiro que o Ricardo é um grande expert do assunto, né? Eu não vou nem falar nada, vou ficar quieta aqui, né? Muito obrigada a ele por ter compartilhado isso com a gente aqui também. E a ABEC está se esforçando aí, tem conversado com o pessoal da Clarivate para a gente ter um webinar a respeito disso, tá? Então, logo, logo a ABEC deve oferecer alguma coisa para ajudar também todos os editores a compreender melhor, né, essas mudanças, tá bom? Daí você falou, pensou, a Beth pensou junto com você. A Elizabeth Werner, que acabou de comentar no chat, que já está marcado para 5 de outubro, a Clarivate vai fazer uma apresentação nas mudanças do fator de impacto. Olha aí, bacana, Muito né? bom, estamos todos Obrigado, Elizabeth. alinhados. E o Ricardo Azevedo também está chamando a atenção sobre isso, ó, que a Clarivate está oferecendo webinário sobre o novo JCR. E até colocou o link ali para a gente. Obrigado também, Ricardo, mais uma vez. Bom, a Eunice da Silva, aí acho que a pergunta também é para os dois, tá? Acho que vocês vão ficar muito tentados a responder. Eu, como professor, adoraria responder, mas os respondentes aqui são vocês. Então, eu quero anotar tudo que vocês disserem. A Eunice da Silva Nunes pergunta assim: como você avalia a má conduta em universidades? A universidade deve avaliar internamente cada caso ou deve ser realizada por uma instituição externa? E aí?
Se a Hilda quiser começar, fique à vontade, até porque eu acho que ela está um pouco mais diretamente imersa na prática aí, mas Hilda, se quiser começar. Olha, a Fundação Getúlio Vargas, inclusive, criou um portal de conformidade e ética, onde ela discute muito todas as diversas condutas, né? Eu acho que, assim, vai depender. Eu acho que sempre é bom a gente ter um olhar, né, de fora, mas a GV, ela criou uma estrutura muito robusta para poder lidar com tudo isso, orientar toda a comunidade e orientar no sentido de evitar, inclusive, né, para prevenir, né, conscientizar, educar as pessoas nesse sentido. Eu tenho dúvidas, o que que é melhor? Contar com um auxílio externo depende da situação, né? Porque às vezes você pode ter algum conflito de interesse e que vai demandar que você ouça uma opinião externa. E vai depender muito também de como a sua instituição está estruturada para lidar com essa situação. Tá? Eu concordo com a Hilda. Eu sei que eu posso agregar algo, eu acho que com as experiências que eu coleto falando com coordenadores e pessoas que estão envolvidas no processo administrativo das ferramentas, é que a má conduta, felizmente, no âmbito universitário, não é algo tão óbvio, tão evidente e nem tão frequente, tá? No sentido de algo passível de medidas, por exemplo, legais, de você acionar uma auditoria interna, ou de você tomar qualquer medida um pouco mais grave, né, um pouco mais assertiva. Eu acho que há outros caminhos, até porque a gente reforça muito o aspecto formativo da ferramenta, que pressupõe erro, que pressupõe talvez a chance de retratar, a chance de melhorar e até chegar nesse ponto, né, de instituição externa. Eu acho que a gente está pressupondo uma má conduta, né? Esse pressuposto ele não é tão óbvio assim. Muitas vezes a gente demora para chegar nisso, a gente quer evitar ao máximo. Por isso que a gente reforça sempre, mesmo para o Authenticate, que é uma ferramenta de publicação, o aspecto um pouco mais construtivo e não punitivo. Muito bem. O Aldemir disse o seguinte, agora eu também, como da área de humanas, Aldemir, estou curioso para ouvir a resposta aí. Parabéns aos expositores. Na pesquisa em humanas, quando se trabalha numa temática específica e com o mesmo tema, mas buscando aprofundamentos em algumas especificidades, e a partir de algum material já publicado de autoria própria, pode ser interpretado como autoplágio. Como fazer a citação e trabalhar o material para evitar autoplágio? Do, posso começar, Hilda? Do ponto de vista da ferramenta, quando o Authenticate o Authenticate nunca vai, acho que a Hilda colocou isso de uma forma bem legal, nunca vai detectar plágio no sentido de falar para você, olha, isso é plágio, isso não é. A gente vai sempre procurar trechos iguais e o aporte que ele fez sobre a paráfrase, como é que é o nome? Esqueci ele. Paráfrase de Paráfrase grau zero. é um zero. Isso eu tenho um caso assim que é realmente isso. Assim, a pessoa vai, muda, ela troca realmente, sei lá, expor por exibir, coisas assim mesmo, né? Nesse nível. E você vai ver lá que é o mesmo texto. Mas o que eu estou dizendo é que o algoritmo, né, a ferramenta a Skate, ela vai pegar trechos iguais, palavras iguais. Isso é texto, né? Eu estou pegando apenas texto, batendo texto com texto. Nesse sentido, a gente vai chegar, por exemplo, tem um trabalho que já foi indexado. Para a gente chegar nessa similaridade, isso é muito importante também. Ela não é uma coisa que acontece do nada. Por exemplo, se eu tenho um trabalho que eu escrevi no meu computador, eu estou exagerando o exemplo, mas eu escrevi o meu trabalho, ele está aqui, eu não mandei para lugar nenhum. Ele não vai aparecer na base de dados, é impossível. Para ele aparecer na base de dados, ele tem que ter sido publicado e ou indexado e ou estar na internet, tá? Então a gente tem que ter esses pressupostos. Aí eu acho que o que a Hilda falou sobre a diferença entre uma publicação de uma tese e uma publicação de um artigo é um pouco válida, no sentido de você fazer algumas alterações. Eu acho que nesse trâmite editorial é pressuposto que você volte para esse cara e fale assim, olha, eu acho que tem uma maneira de se fazer, para começar, até pegando por norma, se a gente pegar uma norma técnica qualquer, vamos pegar uma APA, uma Vancouver, você pode realmente se citar, isso é aceitável, né? Isso é algo que se faz, você se referencia e tá tudo bem.
tá? Mas eu acho que esse trâmite de você voltar para a pessoa e pedir para ela, talvez, refazer. E aí, também entender como que aquele trabalho está indexado, para, porventura, se for o caso, até remover o trabalho. É possível. A gente fala, não, olha, não, esse trabalho não tem que estar na base de dados, porque inicia-se um processo através de administrador e é possível a gente chegar numa remoção, tá? Também é possível, né? Porque pode acontecer. Mas no caso do Authenticate, ele tem que estar em uma dessas bases de dados, então não vai acontecer por acaso. Então, se apareceu ali, provavelmente esse trabalho já foi divulgado de algum jeito, tá? Eu só acrescentaria, nesse comentário, a questão do bom senso, a questão da integridade e a questão da transparência, né? E tudo isso junto leva o respeito ao leitor e à comunidade de um modo geral, tá? Porque é assim que você vai encontrar o caminho, né? Para você decidir como é que você publica aquele seu trabalho, porque para você publicar alguma coisa que já foi publicado antes, é porque tem uma inovação, né? Então, se tem uma inovação, justifica você ter uma nova versão daquele trabalho, né? Então, é uma questão de bom senso, de mostrar o que está diferente, como é que essa diferença está contribuindo para a comunidade, para a sociedade, e então você vai encontrar um caminho de como reescrever ou parte, ou como você justifica, né, junto a quem, o editor ou a revista, né? Então, é uma questão de bom senso, de integridade, de respeito, né, com a comunidade, com o leitor, ok? Difícil ter Ok, uma receita, não tem uma receita pronta, não tem jeito. exato. Por falar em não ter receita, eu vou com uma pergunta difícil, mas antes da pergunta difícil, eu queria postar aqui um comentário que a Ana Marlene Moraes fez no YouTube. A Ana Marlene, nossa colega aqui da ABEC, tá, Bruno? Ela disse que plágio de imagens vai ser abordado lá no minicurso da ABEC, no ABEC Meeting, o minicurso da ProCPC. O nome do minicurso é Short Course on Publications Ethics, né? Eu acho que ela deve estar falando daquele mesmo, esse curso mesmo. Eu trabalhei nesse curso tive a honra de trabalhar nesse curso com o professor Sigmar em 2019, no ABEC Meeting de Fortaleza. E agora vai ser abordado novamente. Então, as pessoas que estão interessadas nessa questão de plágio de imagens, a Ana Marlene está dando essa dica. Aí, aproveitar que eu falei da Ana Marlene, eu vou trazer duas perguntinhas dela, tá? Uma eu acho muito difícil de responder, mas vamos ver se vocês se aventuram. A Ana Marlene pergunta se há alguma forma de se comprovar o plágio de ideia, ok? E aí, em compensação, ela faz uma pergunta fácil. Ela foi boazinha com vocês. Ela fez uma muito difícil, na minha opinião, e a muito fácil qual a sugestão para o filtro quantidade de palavras? Ah, ela já é iniciada, então. ah, Hilda, bom, já que eu já estou falando, vou embalar e acho que você talvez né, agregue muito mais, mas para plágio de ideia, na verdade, é complicado, né? Principalmente pela ferramenta, como eu falei, o aspecto técnico da ferramenta, a ferramenta não pega a intencionalidade não tem como, realmente, a ferramenta não tem um sensor que falar aqui ele queria copiar, se apropriar da ideia do outro, né? São indícios, né? São indícios, são coisas que cabe realmente um processo interno, investigativo, uma comissão, e aí pressupõe a avaliação dos pares, todo mundo envolvido, debruçado no relatório do Authenticate, indo e voltando várias mãos ali. Para comprovar, eu acho que, eu não sei se a Hilda tem uma saída mágica, além de falar com a pessoa, talvez olho no olho, não sei, e aí, me explica o que aconteceu aqui, é seu, não é seu, mas é claro que eu estou falando de uma perspectiva bem, eu faço a minha culpa bem leiga nesse sentido do trâmite da publicação, né? Eu falo como um outsider aí, e eu vou deixar uma insider falar como é que ela faz aí, para comprovar, porque a pergunta aqui é comprovar, e a gente dá indícios, mas eu não comprovo, né? É difícil comprovar. Realmente, a pergunta da Ana é muito difícil. Eu não conheço, Ana. Eu acho que a gente está vendo aí um boom de inteligência artificial se desenvolvendo, quem sabe surge um caminho, mas realmente eu não conheço, né? E mesmo às vezes no olho, tem que ser olho no olho com detector de mentiras, né? A gente depende um pouquinho da inteligência artificial também.
E, Bruno, você poderia comentar essa questão da quantidade Tá, de sim. palavras? Sim, Porque, perfeito. por Claro, favor. claro, vou pegar o gancho da quantidade. A gente tem, por padrão no Authenticate, como excluir ocorrências pequenas. A gente pode também excluir eu não sei se a Ilda chegou a comentar ou se eu estou confundindo com outras coisas que eu falei ao longo do dia, mas a gente tem como excluir frases. Vamos supor assim, não, a Hilda falou isso. Nesse momento tá todo mundo falando de Covid. Então a gente vai falar em 2021 a pandemia afetou profundamente o setor de manufaturado. Sei lá, eu inventei. Mas você pode eventualmente colocar esse trecho ipsis literis para que ele não incida no relatório que vai ser gerado naqueles trabalhos que você submeter a posteriori. Por quê? Porque você está pressupondo que isso é algo aceitável. Do mesmo jeito com as referências pequenas, aí, ou com as quantidades de palavras, a gente está falando de incidências pequenas que, de novo, num trecho de 8 palavras, que é o mínimo que a gente pode colocar, aí cabe a discussão. Será que dá para conter uma ideia em 8 palavras? Será que dá para você ali se apropriar de alguma coisa, né, nesse trechinho pequeno? Talvez, né? Algumas máximas aí que sintetizam muitas coisas em poucas palavras. Então, também não tem, acho que a gente não vai ter uma resposta taxativa para muita coisa, mas a sugestão para esse filtro de quantidade de palavras é usar o bom senso, novamente, como a Hilda falou, e usar conforme a conveniência. Quando eu faço filtro de quantidade de palavras, eu não estou discriminando a natureza dessas palavras, eu simplesmente pegando quantidades. E aí, como eu falei, eu posso ter um trecho super banal, super, até eu vindo da linguística ali, uma fórmula, né, uma coisa que se pressupõe na linguagem acadêmica, na linguagem de publicação, então, de acordo com o pesquisador supracitado, blá, blá, blá. Né, isso aí vai aparecer muitas vezes e vai incidir, mas você pode ter algo que constitui uma ideia. Então, será que vale? Então, a sugestão é analisar, né? Talvez analisar caso a caso e usar com parcimônia e com intencionamento, sabendo o que está fazendo. Isso é o mais importante. Acho que é Ok. isso. A Maria Cristina faz uma pergunta sobre a ferramenta Draft, se ela já está disponível para usuários institucionais. Ah, será que, será que é para mim essa? Eu acho que sim, Bruno. Tô imaginando Deve que ser, eu não Draft conheço essa Coach, ferramenta. tô imaginando que faltou o coach aí, né? A ferramenta, o sobrenome dela é Coach, né? Então é o Draft Coach, eu acho que é o que ela tá falando. E aí a gente tá entrando numa outra esfera, né? Isso, Draft Coach, confirmou lá. Bom, então é uma outra gama, outra esfera, tá na essência do Draft Coach o aspecto de verificação de similaridade, mas nossa, é um universo à parte no sentido de hoje a gente está falando aqui do Authenticate, ele está no hemisfério sul, vamos colocar assim só para vocês compararem, e o Draft Coach está no hemisfério norte, mais ou menos no sentido de tem em comum eles serem hemisférios, né, e fazerem coisas parecidas, mas eu acho que momentos diferentes da carreira acadêmica. O Draft Coach ele é focado e voltado muito mais para um uso autônomo de alunos. Quando eu falo alunos, eu estou falando no sentido não pedagógico, mas formativo, né? Então, eu estou falando de alunos do ensino superior, obviamente, mas que querem trabalhar essa formação. Mas respondendo a pergunta dela, que obviamente conhece já o Draft Coach, depende do usuário institucional, vai depender do produto que você usa, da Turnitin, ele está atrelado a alguns produtos, tá? Então, por exemplo, no caso hoje, ele está atrelado ao uso de uma ferramenta chamada Originality, a gente tem o Draft Coach como complemento, e pressupondo-se o e-mail institucional do Google, eu falo de um acesso institucional do Gmail, né, no caso do Drive ali, para todos os alunos, e já estamos aí nos finalmente para ter acesso pelo Word online. Eu não estou falando do Word no computador, tá? É o Word que se usa lá pelo doc, ou seja, com 365, mas tem que ter o Word online. Mas acho que cabe você falar com a gente posteriormente para ver aí o caso específico, Maria. Ok. Vamos para mais duas perguntas. Uma eu acho que já foi respondido, mas Bruno, se não foi, você pode puxar nossa orelha aqui. Mas eu acho que o Bruno Camilo, a pergunta dele você já respondeu quando você falou da questão da política editorial, Hilda, das teses e dissertações. Porque o Bruno está falando que, considerando que os programas de pós-graduação, eles preveem a construção das dissertações ou teses já no formato de artigo, né?
qual seria o entendimento acerca de similaridade nesses artigos quando eles são submetidos às revistas científicas? Bom, é a mesma questão, né? Talvez as revistas precisam atualizar as políticas editoriais nesse sentido, né? Porque realmente tem esse tipo, né? Agora as dissertações e teses podem ser estruturadas como artigos, né? Isso tem acontecido realmente. Ainda não passamos pela experiência de receber um artigo feito como dissertação ou tese para perceber quanto de ajustes precisaria ou não, né? Mas, de qualquer modo, né, sempre que você vai publicar numa determinada revista, a primeira coisa que você vai fazer é quais são as normas orientadoras daquela revista para você preparar o seu artigo para ela. Se você escreveu a sua dissertação já com esse parâmetro, e se você não publicou em nenhum outro lugar esse artigo, se é só dissertação, em princípio vale a mesma regra que já existe, né? Se a revista aceita trabalhos de dissertação e teses, então está dentro desse quesito, né? É assim que eu compreendo, tá? E eu acho que é bem lembrada essa questão, porque realmente agora não é mais só tese e só dissertação, né? Tem também a possibilidade de você fazer um artigo, né? E sim, a gente precisa se preparar para isso e assim, eu não vejo conflito com as revistas que já prevêem essa forma de aceite, né? De trabalhos que têm origem em dissertações e teses. Tá? Ok. Dado o avançar do horário, eu vou para a última pergunta, porque em seguida tem os avisos sobre os próximos cursos e teremos sorteios, ok? A última pergunta, então, pessoal, é da Célia Aparecida Paulino. Aí a Célia diz assim: poderiam citar exemplos de casos de plágios identificados e as respectivas punições aos infratores? Eu não, eu tenho exemplos genéricos, assim, a gente não envereda, né? Eu acho que há uma separação muito grande e o não envolvimento da Turnitin no sentido de conduzir esses processos. A gente auxilia, a gente está assessorando, a gente fornece a ferramenta e até ressalta o aspecto de evitar, no sentido formativo da palavra mesmo, evitar o plágio, né? Então, realmente a gente não se envolve e eu não teria como citar para vocês nenhum processo. Eu já peguei casos, eu vou citar de maneira bem genérica, incidências, anedotas aqui, de, por exemplo, trabalhos que a gente identificou. Uma pessoa tentou publicar aqui no Brasil, identificou que em outro país apareceu esse artigo, ipsis literis, 4 anos antes. Mas a pessoa fala: não, pera, esse artigo é meu. E aí a gente gera um processo realmente de ajudar a instituição no sentido do que fazer, até porque aí sim está envolvendo a questão né, legal, então eu vou deixar bem genérico, até por aspectos éticos, né? Falei da forma mais genérica possível, até onde a gente pode ir, e a gente assessora no sentido de, o que vocês vão fazer? Remove o artigo, falou com a pessoa, dá toda a informação que eles pedem, tá? No sentido de, olha, eu preciso saber ali de qual instituição, porque Turnitin com Turnitin a gente consegue ir atrás, tá? E, bom, de maneira anedotal, a gente sabe que tem casos aí públicos, né, de plágio, de coisas bem graves que a gente apareceram na mídia e tudo mais. Isso com certeza, quando a gente olha, a gente sabe que tem Turnitin por trás, né? A gente fala, não, realmente deve ter isso, a Turnitin deve ter amparado a aparição, né, ou a detecção desse processo, mas é claro que a gente está nos bastidores, a gente não se envolve, até mesmo plágio é uma coisa que as pessoas que estão comigo no dia a dia sabem que a gente não reforça, né, o plágio, porque a gente quer realmente dirimir essa ocorrência. Então, eu não sei, vou passar a bola para a Hilda, né? Desculpa a batata, ou talvez a batata quente, se ela quiser citar algum caso mais específico e como lidou. Então, eu concordo plenamente com essa linha de atuação de que, primeiro, a gente deve se preocupar em educar e não em condenar, vamos dizer assim, né? Então, a gente também, né,
o julgamento é a última coisa que a gente faz, né? A gente sempre dá a oportunidade para o autor de apresentar o que está acontecendo, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? A gente sempre deve ouvir o outro, e essa questão de plágio, né? Eu acho que eu falei na minha fala, se não me engano, é nas últimas 2 décadas que isso está na sala, né? Que o bode entrou na sala, né? E a gente percebe que as pessoas precisam ser educadas, né? Você pode, nos diversos cursos aí de pós-graduação, nas universidades mais de ponta, você vai ouvir pessoas questionando, como a pergunta que a gente teve aqui também, como é que eu posso preparar um artigo, um trabalho que eu tenho e publicar sem ser considerado autoplágio, né? Essa é uma dúvida muito forte na academia, por exemplo, né? É uma coisa que está mudando, né? E, assim, na minha fala, eu dei, se não me engano, 3 exemplos, né, de ocorrências e como lidamos com isso, como isso acabou, né? Além disso, né, além do pressuposto de que o outro sempre tem a chance de explicar e de merecer a nossa confiança, a gente sempre recorre ao COPE, né, o Committee on Publication Ethics. Ele tem lá os workflows para diversas situações com as quais você se deparar. E esses workflows estão lá disponíveis online para todo o público. Não exige que você seja associado ao COPE para você ter acesso a isso, né? Isso ajuda muito, porque eles estão ali orientando N situações, né? Tanto antes da publicação quanto depois da publicação, tá? Então, isso vai orientar bastante. Ok? Se quiser, eu posso até repetir aqui o que eu já falei aí dos exemplos, mas, né, acho que não é o caso. Acho que a pessoa, que inclusive eu agradeço a pergunta, né, mas a pessoa vai se lembrar. E o Eli já falou que a gente está avançado na hora. Isso. Então, eu queria agradecer a vocês. Bruna, você quer falar alguma palavra de encerramento? Em seguida, passo para o Bruno também, que aí já vamos passar para os avisos finais e para os sorteios. Com você, Hilda. Comigo? As palavras finais. Gente, quero agradecer demais a oportunidade, quero reforçar a questão do bom senso, do respeito ao leitor, do respeito ao outro, né? Eu acho que é assim que a gente caminha para frente, né? Ciência e educação juntos para o progresso e sempre com respeito ao outro. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bruno? Igualmente, obrigado Eli, obrigado Hilda, todos. Somente agradecer, foi uma honra enorme trocar essas experiências com vocês. Para mim é indescritível a sensação de estar participando desse processo que a Hilda falou, realmente de promover a ciência no país. Um momento para isso, é muito gratificante para a gente. Então, além das barreiras aí de empresa, de produto, eu estou falando realmente de maneira genuína, que para mim é uma grande satisfação. Eu estou muito feliz por estar aqui, por ter tido a honra e a oportunidade. E boa noite para vocês, muito obrigado. Muito bem.